Graças a paz, pessoal, aqui quem fala é VB Júnior e estamos gravando mais um vídeo para o meu, para o seu e para o nosso canal Teologia Racional. E o tema de hoje terá por objetivo abordar Atos capítulo de número 13 e verso de número 48. Ou seja, este texto é base para a doutrina fatalista, geralmente professada pelos calvinistas. Estaremos aqui fazendo uma análise exegética, lógica e sintática, pois nós não cremos em teologia que não tenha o mínimo de lógica. Nós também teremos por objetivo estar fazendo teologia puro e simples. Nós não somos regidos por ideologias, por apologética apaixonada, não. Nós procuramos ser o mais sinceros e honestos com o texto. Extrair do texto exegese e não exegese, como muitos, infelizmente, insistem nas guerrinhas de versículos pelas televisões da vida e pelos grupos e por aí vai, ok? Em português, o texto irá nos dizer assim: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aqui Paulo estava na Antioquia da Psídia pregando a palavra do Senhor, e como sempre ele foi muito mal recebido pelos judeus, e após ter sido mal recebido pelos judeus, ele foi então pregar a palavra aos gentios. E o interlocutor vai dizer que aquilo aconteceu porque aqueles gentios estavam ordenados por Deus para que eles pudessem receber a vida eterna, claro que mediante a palavra. Bom, para que nós possamos chegar a uma análise mais profunda, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. O texto grego irá nos dizer assim. Olha os carros passando na rua, vocês aí não liguem para isso. Akuonton de, ou akuonta de, ta etne, e kairon kai, e doxadzon, ton logon, tu, feu, kai episteuasan, hosoi, e san, de tagmenoi, eis, zoen, aionion. Ou seja, a parte que está grifada, que é a parte que nós estaremos aqui nos enfocando, até porque esse texto não terá por objetivo tradução, crítica textual, mas único e exclusivamente analisar estes dois verbos que aparecem aqui nessa frase, esan tetagmenoi, ok? Até porque também as traduções estão bem fiéis àquilo que o texto grego está dizendo. Continuando para que nós não percamos tempo. Primeiro, temos aqui uma locução verbal. O que seria uma locução verbal? Resposta: quando temos dois ou mais verbos na mesma oração. E aqui temos dois verbos, esan e tetagmenoi. Esan e tetagmenoi. Ok? Ou tetagmenoi, de acordo com a pronúncia preferencial de cada qual. Continuando. Vamos fazer uma reflexão acerca da sintaxe dessa locução, ok? Na locução verbal, temos o verbo principal mais o verbo auxiliar. Até aqui todos concordam. No texto de Atos, temos o verbo esan, que está no imperfeito ativo da terceira pessoa do plural do verbo eimi, que está na primeira pessoa do presente indicativo, ok? Nós não temos lá primeira pessoa, segunda pessoa, né? Singular, plural, eu, tu, eles, nós, vós, eles, ok? Até aqui todo mundo entendeu. Quando na construção frasal temos um imperfeito mais um perfeito, o imperfeito será o verbo principal e o imperfeito o verbo
subordinado. Isso daqui é uma regra de locução verbal, tanto no grego quanto no português. Tetagmenoi está no tempo perfeito passivo particípio nominal plural masculino. Ou seja, nesta locução verbal, o verbo principal será esan, ok? Isso vocês podem estar consultando lá no léxico analítico do William Demause, na página 306 e 591, para que alguém, porventura, não diga que eu esteja inventando aí morfologia. Pois bem, vamos aqui fazer uma pequena análise verbal. Como já visto, esan, traduzido por estava, será o verbo principal na oração do capítulo 13 e versículo 48 de Atos, ok? No português, por exemplo, os verbos indicativos, porque nós temos no português os verbos do modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Os verbos do modo indicativo estão postos em 6 tempos verbais: pretérito do perfeito, pretérito do imperfeito, pretérito mais que perfeito, presente, futuro do presente e futuro do pretérito. O que seria, por exemplo, pretérito perfeito? É quando faz-se alusão a um evento ocorrido no passado, mas referindo-se a esse evento como algo consumado, acabado. Imperfeito é quando refere-se a algo ocorrido no passado, mas que ocorreu continuamente. Se eu disser eu joguei bola, está no pretérito perfeito, porque eu joguei bola, dando a ideia de uma vez só. Eu jogava a bola está no imperfeito, pois dá a ideia de continuidade, da ideia de eu ter jogado mais de uma vez. Esta é a diferença de perfeito para imperfeito. Ok? Por isso que nós dizemos que esan está no imperfeito e tetagmenoi está no perfeito. Continuando. O imperfeito, tanto no português quanto no grego, indica uma ação passada e contínua, mas de maneira nenhuma o imperfeito terá o sentido de uma ação eterna e ininterrupta, jamais. Pois aí você estará quebrando a lógica de ele ser pretérito. Tudo que é pretérito é passado. Tudo que é passado já acabou. A diferença é que existem ações passadas que foram realizadas uma só vez, e existem relações passadas que foram realizadas várias vezes, mas ambas já se passaram. Eu joguei, foi uma vez só que eu fiz, passou. Eu jogava, foram várias vezes que eu joguei, tudo bem, também passou. Seja qual for o tempo pretérito, perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, ambos estão no pretérito e por isso estão acabados, consumados, e isto está em total consonância com a ideia da predestinação. Ou seja, esse texto não quebra a ideia da predestinação, vamos deixar bem claro aqui. Até porque a predestinação é um conceito bíblico que tanto calvinistas quanto pentecostais, arminianos não podem negar, inclusive aceitam. O que é debatido são os modos operantes pelo qual Deus age no tangente a isso, até porque a ideia que se tem é que Deus é o Senhor da história. Filosoficamente, quero abrir um aspas aqui, um estudioso moderno não trabalha mais predestinação como os antigos trabalhavam. A gente tem um conceito de tempo e espaço diferente deles, mas isso é matéria para uma outra análise. Continuando. Análise verbal 2. Segundo o gramático Daniel Wallace, temos em Atos 13:48 um verbo perifrástico, ou seja, aquilo que chamamos de mais que perfeito, ok? Embora existem vários modos de perifrástico, vamos destacar aqui um, mas primeiro vamos destacar o conceito de perifrástico. Quando há um particípio anátrio, pode ser usado com o verbo ser, como no caso emi ou o parco, para formar uma ideia verbal finita. Foque nisso, finita e não infinita.
Esse particípio é chamado de perifrástico, pois é um rodeio para dizer o que pode ser expresso por um único verbo. Por exemplo, estamos falando de locução verbal. Porque nós falamos até aqui que a locução verbal é uma construção frasal composta de 2 para mais verbos. Ok. Só que de todos esses verbos, terá um que irá comandar todos os demais. Aqui no caso, esan, que subordina tetagmenoi. É o verbo principal. Ok? Continuando. Quando temos o verbo finito de emi, mais um verbo presente, teremos um verbo finitivo equivalente. No caso, mais que perfeito. Exemplo. Quando eu tenho esan no imperfeito mais tetagmenoi no perfeito, eu terei o mais que perfeito. Isso aqui é no grego, mas também é no português. Eu só estou dizendo para vocês aqui como acontece no grego e no português com as linguagens gramaticais de ambas as disciplinas, ou de ambas as línguas, melhor dizendo. Sendo assim, qual o significado da oração estando no tempo verbal mais que perfeito? Só tem um significado. Qual? Que aquelas pessoas que estavam sendo ali ordenadas a receberem a palavra da salvação já tinham sido de forma prévia, escolhidas por Deus para aquilo. É só isso que o texto quer dizer. Não quer dizer mais nada além disso. Inclusive, eu tenho aqui as referências da obra do Wallace na página 467, 468 e 469. E vocês, se quiserem se aprofundar um pouco mais nessas questões, é só estarem consultando lá. Para concluir, o que temos de Atos 13:48... ou melhor, o que o texto de Atos 13:48 tem a nos ensinar? O fatalismo? O não fatalismo? Bom, nenhuma coisa nem outra. O texto apenas afirma a soberania de Deus para agir e salvar quem Ele quer e escolhe. Antes de aceitarem a palavra, Deus já os havia aceitado. Não temos uma doutrina fatalista, como também não temos uma refutação ao fatalismo. Nós não temos nenhuma coisa e nem outra. É muito pouco texto, muita pouca carne para desenvolvermos uma coisa ou outra. E corações de teólogos e crentes apaixonados e demasiadamente apologéticos adoram brincar de psicólogos de Deus. Adoram por Deus em seus arranjos doutrinários. Adoram por Deus na caixinha. Adoram por Deus nos esquemas. Para nós, a beleza do texto está na misteriosa e insondável soberania do Altíssimo. E acerca dessa soberania, não ousamos rotulá-la ou defini-la ou doutriná-la ou domesticá-la. Nós não somos daqueles que pegam a Bíblia e a converte na ideologia que melhor lhe cabe. Existem extremos de heresia. Existe também muita heresia na apologética, muita heresia na exegese. Muita gente boa, mas que optou fazer exegese ao invés de exegese. Põe na boca do autor, põe no texto aquilo que o texto não está dizendo. E quando não, pegam outros textos para formar novos arranjos e imbuir na mente das pessoas que aquilo é bíblico, é exegético, é doutrinário. Outros usam do seu conhecimento da língua grega para inventar coisas e aproveitar da ignorância alheia que não está entendendo nada para dizer que, olha, é isso aqui. E as pessoas, confiando naquela pessoa, aderem àquele conceito e dizem glórias a Deus. Ok? Então essa é a nossa contribuição para o dia de hoje. Se nós erramos na fonética, na escrita, numa acentuação, ou coisas do gênero, ou se a nossa pronúncia não foi a melhor, que vocês possam estar nos desculpando e que Deus em Cristo possa estar falando melhor a cada coração. Lógico que esse assunto está longe de ser acabado, de ser determinante, mas estamos aqui apenas contribuindo com aquilo que nós achamos melhor no momento. Graça e paz a todos.